Glossofobia, palavra meio estranha que vem do grego e significa medo de falar em público. Muito comum para muita gente. Tem medo de falar em público? Tenho. É? Por quê? Ai, tenho vergonha de falar em público. Até tímida, né? Muito. E para quem tem essa fobia, basta imaginar o ato para logo causar frio na barriga, náuseas, falta de fôlego, tremor na voz. Não é, Viviane? Eu fico nervosa e as palavras ficam fugindo da minha... Parece que até a voz tremeu um pouquinho. Isso mesmo. Parece exagero, mas uma pesquisa americana feita em 1977 apontou que 41% dos participantes citaram a glossofobia, a fobia de falar em público, como o maior medo, antes mesmo da morte, que apareceu com 19%. Perde para a morte, mas tem um detalhe: todos iremos morrer um dia. Em essência, na prática, o maior medo do ser humano é o medo de falar em público, porque nós temos algumas razões para isso. As pessoas podem ter medo de falar em público, por exemplo, porque não têm experiência de falar em público. Já dizia Carlos Drummond de Andrade: amar se aprende amando. O especialista explica que a aversão pode aparecer em diferentes situações: durante uma entrevista de emprego, apresentações acadêmicas ou em uma palestra, por exemplo. As pessoas têm medo de falar em público, primeiro porque elas não têm experiência de falar em público. Vamos imaginar uma pessoa que não está acostumada a dirigir um carro. A tendência é ter medo de enfrentar o trânsito. E mesmo quem dirija, depende da cidade, ela vai ter dificuldades com aquela cidade. Então, a inexperiência de falar em público, o fato de não estar acostumado a falar em público, pode gerar o medo de falar em público. E para quem sofre com a glossofobia, a boa notícia é que existem diversas técnicas que podem ajudar no tratamento. Entre elas, praticar a técnica do bloqueio físico, realizar apresentações para grupos de amigos ou familiares, ou fazer um curso de oratória.